Gênesis capítulo 1, versículo 15. Esse é o versículo para meditação do vídeo de hoje. E nesse versículo está escrito: "E sejam paraluzeiros no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, e assim se fez." Mais uma vez, nesse versículo nós vemos a soberania de Deus e a sua autoridade suprema, a sua supremacia sobre a sua criação. Ele é aquele que traz à existência as coisas, Ele é aquele que determina onde essas coisas vão ficar, Ele é aquele que estabelece os propósitos para todas as coisas criadas. E exatamente como Ele diz, acontece. Eu quero chamar a sua atenção e falar um pouco com você hoje sobre um aspecto muito importante do livro de Gênesis. Claro, baseado nesse versículo que nós lemos, mas muito mais ainda, de uma maneira geral, olhando para todo o livro de Gênesis e o propósito pelo qual ele foi escrito. Isso deve ser observado e deve ser destacado em toda a leitura do livro de Gênesis, observando o propósito pelo qual o livro foi escrito. Quando o livro de Gênesis foi escrito, o homem já havia sido criado, já havia recebido a ordem de Deus no jardim, já havia desobedecido essa ordem, o pecado já havia entrado no mundo e toda a raça humana já havia sido corrompida. E um dos pecados mais cometidos e mais vistos no princípio da criação era a idolatria ou a adoração de outros deuses, deuses criados segundo a imaginação humana e deuses criados pelas próprias mãos dos homens. E isso acontecia entre as nações vizinhas de Israel, e o próprio povo de Israel estava sendo influenciado por essas nações e estavam se colocando diante de outros deuses e os adorando. Como nós podemos ler no livro de 2 Reis, no capítulo 17, no versículo 16, rejeitaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram 2 bezerros de metal, ergueram um poste de Azerá e adoraram Baal e todos os astros do céu. Isso é importante para nós observarmos esse versículo 15 de Gênesis 1 e entendermos a importância de Moisés ter escrito isso para o povo de Israel naquela época. O povo de Israel estava sendo influenciado por nações vizinhas e estava sendo levado a adorar a criatura ao invés de Criador. Eles estavam criando para si deuses segundo as suas imaginações e olhando para o céu e adorando todos os astros do céu, adorando o sol, a lua e deuses criados pelas suas próprias imaginações. Então, um versículo como esse, bem como todos os outros versículos que relatam como todas as coisas vieram à existência e que elas vieram à existência pelo poder criador da palavra de Deus, pela soberania, pela força e a sabedoria dele, isso foi escrito para que todo o povo de Israel, diante de Moisés ali, recebendo essa palavra escrita, pudesse então ser lembrado de que Deus é o único Deus verdadeiro e que os deuses que eles estavam adorando, sendo levados a adorar, que as nações vizinhas adoravam, eram mentira, não passavam de mentira, eram deuses falsos. Eles não passavam de meras criaturas, eles eram apenas criação de Deus. Deus os criou e Deus os colocou no céu para alumiarem a terra, e assim se fez. Deus é o Criador de todas as coisas e isso deve nos impedir de cair em qualquer idolatria. O livro de Gênesis e o relato da criação, especialmente, foi escrito com vários propósitos. Um dos principais propósitos era esse: contra a idolatria do povo de Israel e dos povos vizinhos. O povo de Israel precisava saber dessa verdade. Deus é o Criador e Ele somente deve ser adorado. Igualmente, nós também precisamos saber dessa verdade e por isso nós temos acesso a essa palavra. Louvado seja Deus por isso. Ao olhar para o céu, nós devemos adorar somente a Deus, que criou o céu e a terra e tudo que neles existem. Que a Deus nós venhamos sempre prestar o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, porque foi Ele quem criou todas as coisas. Eu espero que essa palavra esteja sendo para a edificação da sua vida e eu espero que você continue assistindo aqui esses devocionais que vamos continuar fazendo aqui, se Deus nos permitir. Inscreva-se no canal se for possível, compartilhe com alguém esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus.
ativa as notificações ali embaixo e você vai ser notificado quando novos vídeos forem postados. Um grande abraço para você, que Deus abençoe ricamente a sua vida e até o próximo vídeo.